Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde, o programa dominical, discutindo a medicina do mundo e o que se faz de melhor na medicina do Brasil, do Pará e especificamente de Belém. Hoje, com mais um convidado, eu sempre falo que meus convidados são super especiais, mas são super especiais. Dr. Wesley Melo, professor de cardiologia da Universidade Federal do Pará, médico com mestrado, doutorado, e ele tem uma especialidade diferente. Ele é um médico cardiologista que trabalha com arritmias. Arritmias. Já ouviu falar de arritmia? A principal causa no mundo de morte súbita são as arritmias. Então nós convidamos o professor Wesley para vir aqui. Eu vou te chamar de Wesley por causa da amizade de longo tempo, tá? Então, obrigado por ter vindo, obrigado mesmo. E vou começar a primeira pergunta para a gente discutir esses assuntos todos de arritmia. Wesley, tem alguma coisa, eu vi alguma coisa recente de arritmia com a doença do sono, com o distúrbio do sono? Eduardo, bom dia. Inicialmente eu não poderia deixar de agradecer o seu convite. É uma honra estar aqui. Muito obrigado. Poder tirar as dúvidas que porventura possam ocorrer. Correto. Em relação às arritmias, de modo geral, elas apresentam diversas possibilidades de causas. E essa menção que você fez da apneia do sono... Apneia do sono, eu estava querendo lembrar. Isso. A apneia que pode ser do sono, mais relacionado com a apneia chamada obstrutiva. Muitos pacientes, aqueles pacientes que apresentam roncos, aqueles pacientes que apresentam respiração ruidosa, muitas pessoas que acompanham esses pacientes percebem que tem a sensação de que ele não está mais respirando. Alguns pacientes dizem que até solavancam ou balançam o seu companheiro ou companheira no sentido de tentar entender o que está acontecendo. Então, esses pacientes podem, sim, gerar mecanismos que levam a arritmias. E não só arritmias, também podem piorar casos de hipertensão arterial até de doença coronariana. Olha, isso é bem recente, né? Eu lembro que em 94, eu estava terminando o doutorado, estavam começando no mundo os estudos sobre a apneia do sono, porque ninguém sabia que isso acontecia, né? Aí começaram a estudar o sono. Eu lembro que foi nessa época que começaram a discutir dia, noite, ritmo circadiano, alguns remédios que funcionam melhor se tomados de dia, alguns à noite, essa variabilidade. Então é praticamente da década de 90 para cá que se descobriu isso. E isso que eu estou te perguntando porque para mim, que sou cardiologista, não deixa de ser uma novidade. A correlação da apneia do sono com a arritmia. Veja bem, evidentemente, à medida que nós vamos evoluindo em tecnologia, em percepção de situações que até antes não tinham se correlacionado, agora sim, nós conseguimos correlacionar. Isso tem estudos bem definidos, bem identificados e que mostram claramente essa relação. Então, se alguém tiver algum familiar, algum parente próximo com essas características que eu acabei de mencionar, eu acho que sim, que vale a pena procurar o seu clínico, o seu cardiologista, no sentido de tentar estratificar, ou seja, de tentar identificar se existe ou não essa situação. Certo, essa questão da correlação. E qual é o tipo de arritmia mais ligado à apneia do sono? As arritmias, de modo geral, elas podem ser divididas em arritmias ventriculares e arritmias supraventriculares. São arritmias, de uma forma, um conceito bem geral. Elas normalmente são as supraventriculares, mas podem ocorrer também as ventriculares. Certo. Taquicardia atrial, fibrilação atrial, que é um assunto muito interessante, acho que talvez... Eu vou te perguntar daqui a pouco, porque isso é muito importante. Deixa eu te fazer uma pergunta comum para médico. O colega médico sempre pergunta para a gente.
Eu posso considerar a arritmia supraventricular menos grave do que a arritmia ventricular? Isso é pergunta de colega médico, clínico. Isso. Eu acho que não. Depende muito do tipo de arritmia. Você comentou que vai tocar no assunto da fibrilação atrial. Então, se a gente imaginar que ela é menos grave do que uma ventricular, estaremos cometendo aí um pequeno... deslize, aliás, um grande deslize. Porque a gente associa muito as arritmias com, por exemplo, tumor maligno, benigno. É muito comum, estou falando dos pacientes, evidentemente. Certo. Então, quando se fala uma arritmia benigna, maligna, você está entendendo se ela provocaria uma morte súbita por arritmia, correto, como a que você mencionou. Mas quando se trata de uma arritmia com uma fibrilação atrial, eu acho que já até entramos no assunto, em que ela pode ter fenômenos de coágulos sanguíneos, e esses coágulos podem se deslocar e se localizar no cérebro, gerando, por exemplo, o AVC, então deixa de ser benigno nesse aspecto. Então, já que entramos nesse assunto, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu que sou um pouquinho mais velho que você, eu tinha um professor na Escola Paulista chamado José Bocanegra, que ensinava eletrocardiograma para gente, e de vez em quando ele dizia: fibrilação atrial é coisa de idoso. O tempo vai passando e você vai, depois dos 80, entra na fibrilação atrial. Tem relação isso? É verdadeiro ou não tem nada a ver? Eu quero dizer que o professor Bocanegra também foi meu professor, né? Talvez já nos estertores próximo da sua aposentadoria. Não, basicamente a fibrilação atrial ela tem uma prevalência baixa nos indivíduos jovens, porque o indivíduo passa a ser paciente quando tem uma doença. Então, nos indivíduos jovens, tem uma baixa prevalência, em torno de 0,1%, 0,2%, 0,4%. À medida que nós envelhecemos, essa prevalência vai aumentando. Existem séries científicas, existem estudos científicos demonstrando de 14% até 17%, 18% de indivíduos idosos que podem apresentar fibrilação atrial. E isso vai aumentando exponencialmente à medida que nós vamos ficando mais velhos. Então, pacientes acima de 60, 70, 80 anos, é muito comum, é mais prevalente. Ou seja, prevalência é aquela quantidade de indivíduos que estão doentes. Então, talvez o professor Bocanegra tenha dito isso no sentido de dizer que é muito mais frequente observar na população idosa. Mas eu tenho diversos pacientes jovens, 16, 17, e tenho inclusive alguns pacientes com recém-nascidos, 2, 3, 4 meses. Então, ela ocorre em qualquer idade e ratificando, só que fica mais frequente à medida que nós envelhecemos. Certo, isso é muito importante. Por quê? Pode o indivíduo ser, teoricamente, um cardíaco são, assim, uma pessoa que tem um coração normal, não tem doença coronária, não é um hipertenso e ter fibrilação atrial? Pode. Inclusive, existe até um termo técnico, nós chamamos de fibrilação atrial isolada. Ou seja, ele tem apenas entre aspas, apenas no sentido de ser único, uma arritmia. E a função do coração, o tamanho, as válvulas estão completamente normais. Mas pode acontecer. Muitas das vezes, esse paciente que você está reportando, pode ser aquele jovem, numa véspera de prova, na véspera do Enem, na véspera de um vestibular convencional, fica muito ansioso e pode gerar, como já tive alguns pacientes, gerar um estresse, uma liberação de catecolamina, aumenta a adrenalina e acaba precipitando uma fibrilação atrial. Quer dizer, estresse geral. Estresse em geral. Eu sempre falo, quando alguém pergunta para mim, que negócio é esse de estresse? Lembra quando a gente fazia a prova oral? Sim. Aquele momento diante da prova oral é um momento de estresse. Mas, Eduardo, eu acho que também, não só o estresse, mas eu acabei de lembrar agora, o álcool também. O álcool. A gente está vendo muitos indivíduos... Isso é muito importante. Muitos indivíduos fazendo ingestão de álcool excessivo, inclusive a associação de álcool com bebidas energéticas, isso tem um potencial muito grande de gerar arritmias, e aí, nesse caso, já há arritmias que podem ser fatais. Álcool com energético. Álcool com energético. Eu lembro que a gente chamou a atenção disso antes do carnaval,
para ninguém misturar álcool com energético, tem uma quantidade grande. O energético tem muita cafeína, né? Sim, sim. Né? E associado ao álcool, o potencial é enorme. Potencial enorme, evidentemente numa dosagem, não estamos aqui condenando os energéticos, por favor, mas numa quantidade além do normal. Do normal, né? Do normal. Wesley, eu lembro de um livro falando assim, 50% das pessoas que têm fibrilação atrial, que é uma arritmia que aumenta com a idade, a grande complicação da fibrilação atrial é o derrame cerebral, o acidente vascular cerebral. Porque na fibrilação atrial, para quem não entende, deixa eu tentar explicar uma coisa. O átrio da gente, ele tem umas dobras, igual uma cortina grande. E quando ele fibrila, ele não bate, ele fica tremendo. E pode acumular o sangue ali entre aquelas dobras, né? E o sangue acumula e coagula. E depois, numa batida qualquer, ele solta aquilo, sai do átrio, vai para a circulação, entra na circulação e a preferência é o cérebro, né? Porque sobe, vai nas carótidas e vai entupir uma artéria lá em cima. É mais ou menos esse o mecanismo, né? Não, com certeza, o mecanismo é esse, porque você acabou de mencionar. Então, tem gente que diz que se uma pessoa tiver um AVC, e chegou no hospital, o pessoal não achou fibrilação atrial, mas não achou a causa do AVC. Existem pessoas que podem ter fibrilação atrial momentânea e gerar um AVC? Sim, nós chamamos de fibrilação atrial, agora é um termo técnico, paroxística. Certo. É aquela arritmia, é o tipo de fibrilação que acontece momentaneamente e acaba na hora de um exame clínico, no eletrocardiograma, acaba não sendo identificado. Mas certo. Pode sim. Mas via de regra, quem gera mesmo um AVC por conta da fibrilação atrial já é aquela que nós chamamos persistente, né? É o que muitos ainda chamam de fibrilação atrial crônica. Crônica. Né? Para o entendimento geral, acho que fibrilação atrial crônica está bem específico. Né? Então, isso que eu falei não tem uma relação muito assim de não achar a causa do AVC, não foi uma placa na carótida e pode ter sido uma fibrilação atrial paroxística? Paroxística é temporário, que aparece de repente. Pode, Eduardo, mas é difícil você chegar a essa conclusão, porque você teria que ter mecanismo de identificação. Sei. Por exemplo, uma questão técnica. A gente tem evidenciado isso nos pacientes que têm marca-passo. Nesses pacientes que têm marca-passo... Então me dá um tempinho, que a gente vai dar um intervalinho e vamos continuar no marca-passo, tá? Um instantinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.